35. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 289. Avançado para lendário. 1. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Diante do espelho, Levi abriu a boca e uma cena de arrepiar os cabelos surgiu. Na boca de Levi, a língua aparentemente comum subitamente se dividiu em duas e se estendeu por uns 30 centímetros. Enrolou-se no ar como um tentáculo. Sua língua se transformou em algo parecido com a língua de uma cobra. Então, com o pensamento, sua língua começou a encurtar e se contrair, transformando-se em uma língua semelhante à de uma pessoa normal e retornando à boca de Levi. Isso mesmo, esse foi o órgão sobrenatural que foi desenvolvido depois que Levi avançou para o nível lendário. Não era a escama negra que ele esperava, mas algo inesperado. Sua língua havia se transformado em uma estrutura bifurcada, semelhante à língua de uma cobra. É claro que, em circunstâncias normais, a língua de Levi não parecia diferente da de uma pessoa comum. Caso contrário, Levi achava isso muito estranho. Se ele fosse descoberto por algum mago da escola de monstros, eles certamente o tratariam como um notório homem-lagarto e o capturariam para pesquisa. Como o órgão sobrenatural não aparecia no painel de proficiência, Levi não sabia como ele deveria ser chamado. Ele a chamou de Mensagem da Cobra Negra. Após alguma pesquisa preliminar, Levi entendeu aproximadamente algumas das funções desse órgão sobrenatural. Este órgão sobrenatural era uma percepção de olfato de grande escala e alta precisão. Ele estava atualmente no 9º andar da Torre Cinza. Ele conseguia sentir claramente o hálito fétido do Leviatã, que dormia na costa, a mais de 10 quilômetros de distância. Ele conseguia perceber as diferentes auras de cada aprendiz em toda a Torre Cinzenta. Essas auras eram algo que pessoas comuns não conseguiam sentir ou distinguir. Do lado de Levi, no entanto, ele conseguia ver claramente as coordenadas únicas das auras. Essas coordenadas únicas e diferentes formavam um enorme mapa circular na mente de Levi, assim como um minimapa no canto superior direito de alguns jogos. Dentro do mapa, Levi podia perceber presas e alvos através da dimensão do olfato. Essas auras foram armazenadas na língua de Levi, formando um enorme cofre de aura. Enquanto algo armazenado no cofre da aura aparecesse dentro do alcance de percepção de Levi, ele podia senti-lo imediatamente. A mensagem desta cobra negra, juntamente com a percepção de vibração de alto nível da aranha com cara de homem e a audição de alto nível da coruja noturna. Isso fez com que a percepção de Levi atingisse um nível extremamente exagerado. Percepção de vibração extremamente apurada, percepção auditiva em larga escala e percepção de olfato em larga escala. A habilidade de Levi de detectar informações sobre o ambiente ao seu redor era algo que nem mesmo um mago do segundo círculo poderia comparar. Pelo menos, até onde Levi sabia, fossem os feitiços de detecção do truque ou os feitiços de detecção do primeiro e segundo círculos, havia algum que pudesse sentir e detectar em tantas dimensões, níveis e áreas tão grandes? Nenhum. Eu não esperava que o órgão sobrenatural que foi desenvolvido após atingir o nível lendário da técnica de respiração da cobra negra fosse realmente do tipo auxiliar. Embora não fosse um órgão sobrenatural de combate como Levi esperava, ele não ficou nem um pouco decepcionado. Afinal, isso pode ser visto na raridade de técnicas de respiração como a da aranha com cara de homem e a da coruja noturna. O atributo percepção era o mais raro. Além disso, após atingir o 11º nível da técnica de respiração da serpente negra, ele já possuía a escama negra em estado sólido. Seu poder defensivo não era inferior a uma magia defensiva de primeiro anel, sendo ainda mais forte que a proteção dourada. Com tal defesa, Levi era invencível contra um mago normal do primeiro círculo. É importante saber que a escama preta sólida não tinha nenhuma restrição de velocidade de conjuração ou poder mágico, assim como a habilidade inata de Levi. Enquanto o gás preto de Levi continuasse, ele poderia ser produzido continuamente. Essa era a força da técnica de respiração. A desvantagem era que demorava muito tempo para cultivá-lo. Com a ajuda do painel de proficiência e da medicina secreta, Levi levou 17 anos para chegar onde está hoje. Se fosse qualquer outra pessoa, seria basicamente impossível. Levi quis, e o gás preto envolveu seu corpo, eventualmente condensando-se em uma escama negra sólida. Essas escamas negras eram em camadas e, quando Levi as abria e fechava, o som de metal batendo podia ser ouvido. Esta era a escama preta sólida. Por fora, não parecia diferente de uma escama de cobra de verdade. O corpo de Levi estava coberto de escamas de cobra, e a língua de cobra que saía de sua boca se retorcia.
Somado ao seu corpo alto e corpulento, ele estava imbuído de uma aura bárbara e indisciplinada. Eu me sinto tão segura e protegida. Levi olhou para isso e mostrou a língua. Então, ele retraiu a língua e removeu a escama negra. Agora que ele havia avançado para um cavaleiro lendário, ainda faltavam 7 dias para a abertura do Reino das Sombras. Durante esse período, ele precisava fazer algum trabalho de preparação. Veneno, remédios sagrados, poção de mana, poção de saúde, poção do sono, os 4 grandes selos, alguns truques, materiais de conjuração, orgulho do Rei Leão, lamento gélido e assim por diante. Havia muitas coisas que precisavam ser preparadas. Como Levi havia obtido o anel do espírito do vento, a bolsa da gula, que o acompanhava há tanto tempo, foi deixada em casa para comer poeira. No entanto, Levi ainda preparou uma grande quantidade de comida de sangue para esse sujeito. Depois de usá-la por tanto tempo, ele desenvolveu sentimentos por ela. Embora a versão da bolsa da gula fosse antiga e houvesse o risco de perder itens dentro dela, Levi estava relutante em jogá-la fora. Era preciso dizer que o anel do espírito do vento era realmente um bom item, sem mencionar o grande espaço de armazenamento dentro dele. O feitiço do primeiro anel não só podia voar, mas também proteger. Levi já havia feito experiências com ele antes e descoberto que sua defesa era muito forte, o suficiente para bloquear 2 sopros do Rei Dragão de Leviatã. Em termos de velocidade de voo, era 2 vezes mais rápido que o explosivo Blood Wings. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 290 Avançado para Lendário 2. No geral, foi muito prático. Essa deveria ser a melhor ferramenta de mago que Levi tinha no momento. Em termos de valor, nem mesmo o pote de igual valor se comparava a este anel. Afinal, as coisas boas daquele pote quase haviam sido roubadas por Levi, e o velho Tutem dormia nele todos os dias. Dentre todas as ferramentas de mago do primeiro círculo, o anel do espírito do vento era definitivamente o melhor dos melhores. Levi estimou que valia mais de 1000 pedras de éter. De qualquer forma, ele teria relutado em comprá-lo. Claro, com o nível atual de força espiritual de Levi como um mago aprendiz de nível médio, ativar a bênção do espírito do vento no anel do espírito do vento ainda era um pouco difícil. Levi tinha atualmente 8 pontos de força espiritual e 80 pontos de poder mágico. Esta bênção do espírito do vento consumiria 60 pontos de poder mágico de uma só vez, o que era 20 vezes mais do que conjurar flecha de água. Se fosse uma ferramenta de mago com uma magia de segundo anel, consumiria algumas centenas de pontos de poder mágico por vez. Só um mago oficial conseguiria ativá-la. Com o anel do espírito do vento, Levi tinha mais confiança nessa viagem ao Reino das Sombras. Era possível ver que o mestre da torre havia investido muito para que Levi obtivesse o coração de pedra. Ou melhor, o mestre da torre também estava lutando com as costas contra a parede. Por isso, ele deu a Levi as ferramentas de magia de seu amante. Naturalmente, Levi não queria trair a confiança do mestre da torre. Se estivesse ao seu alcance, ele faria o melhor que pudesse para ajudar o mestre da torre a obter o coração de pedra. Quanto mais forte fosse o mestre da torre, mais seguro Levi estaria na Torre Cinzenta. Assim como Levi estava se preparando para entrar no Reino das Sombras, as outras organizações bruxas que estavam qualificadas para entrar no Reino das Sombras também estavam se preparando. Na ilha Walisong, um mago vestido de preto e com a cabeça cheia de cabelos brancos, seus olhos velhos e fundos revelavam um olhar extremamente sábio. Este era o mestre da Ilha do Canto da Baleia, o sábio da baleia e o mago do terceiro círculo, Morfeu. Ele era, sem dúvida, o mago mais poderoso daquela região marítima. Como um mago intermediário da escola de pensamento do oceano, Morpheus estava naturalmente muito confiante nesta viagem ao Reino das Sombras. A atual Ilha do Canto da Baleia estava repleta de talentos. Para esta viagem, a Ilha Walisong enviou um veterano mago do primeiro círculo, o mago tubarão tigre bruxa Bunny. Bunny era discípulo de Morpheus e havia dominado um total de 7 feitiços do primeiro anel. Era preciso saber que dominar 5 magias do primeiro círculo era suficiente para ser chamado de mago do primeiro círculo experiente. Bunny havia dominado um total de 7 magias, o que demonstrava sua força. Os 5 aprendizes que ele liderou dessa vez eram todos excelentes aprendizes de mago na Ilha da Canção da Baleia. 4 deles eram aprendizes de mago de alto nível, e cada um deles dominava pelo menos 8 truques. O único aprendiz de mago de nível intermediário era o gênio dos 2 elementos, Jagri, que se juntara à Ilha Canto da Baleia alguns anos antes.
Jagri era um aprendiz de mago de nível médio e dominava 5 truques. Ele definitivamente não era tão forte quanto seus 4 veteranos. No entanto, Morpheus queria treinar Jagri, então queria que Jagri aproveitasse a oportunidade para aprender. Afinal, com a formação luxuosa da Ilha Canto da Baleia, a probabilidade de perigo fora da faixa controlável era baixa. Vamos partir quando você estiver pronto. Sairemos cedo, só por precaução, disse Morfeu, indiferente. Tudo bem, Lord Morpheus, com certeza retornaremos com carga completa. Ao lado de Morfeu estava um mago do segundo círculo. Era o farmacêutico do segundo círculo da Ilha da Canção da Baleia, Angus. Ele também foi presidente da Associação dos Farmacêuticos. Os dois chefes da ilha Walisong observaram a equipe da expedição montada nas feras marinhas. Mestre da ilha, de acordo com as informações obtidas de Arland, a força da Torre Irmã aumentou muito. Se ele avançar para o terceiro círculo, será prejudicial aos nossos planos futuros. Eu sei. É por isso que, independentemente de encontrarmos algo nessa exploração do Reino das Sombras, não podemos deixar que o povo da Torre Cinzenta encontre nada. Além disso, Alan também enviará pessoas para se infiltrar no Reino das Sombras. Quando chegar a hora, uniremos forças com o navio dos mortos-vivos e mataremos os magos e aprendizes de magos da Torre Cinzenta que entrarem no reino. Depois, buscaremos os recursos lá dentro, disse Morpheus calmamente. Não há policiais da Torre Estelar supervisionando-os. Podemos entrar na nave dos mortos-vivos? Perguntou Angus. Já tomei providências. Então, naturalmente, não há problema algum, disse Morpheus confiantemente. A fundação da Ilha Canção da Baleia era forte demais. Estava completamente além da imaginação de outras forças. Se não fosse pelo fato de que o preço de se tornar uma organização de bruxos das trevas era relativamente alto para o atual Morpheus, ele já teria destruído todas as outras organizações e unificado esta região marítima há muito tempo. Vendo quão confiante o mestre da ilha estava, Angus não ficou mais preocupado. No entanto, ele se sentia um pouco inquieto e preocupado. Tinha a sensação de que a operação não seria tão tranquila. Na Ilha do Mar Suspirante, o mago do segundo círculo, Sábio Mazon, vestia uma túnica verde. Os membros da Brisa do Mar Suspirante que exploravam o Reino das Sombras estavam todos prontos. A programação do Siging Seabreze também foi bem luxuosa. Um veterano mago do primeiro círculo, Doquete, liderava a equipe. Entre os 5 aprendizes de mago, havia também 4 aprendizes de mago de alto nível. O único que não era um mago de alto nível era aquele sujeito grandalhão de 3 metros de altura. Ele era o Punho do Império, o Imperador Mu. Depois de tantos anos, o Punho do Império ainda era um aprendiz de mago de nível baixo e nem sequer havia avançado para o nível intermediário. Essa era a verdadeira situação dos Filhos do Caos sem o painel de proficiência. Era extremamente miserável. No entanto, devido à poderosa força dos Cavaleiros do Punho do Império, o sábio Mazon ainda permitiu que o Punho do Império participasse dessa operação. De fato, o Punho do Império era o verdadeiro trunfo que Brisa do Mar Suspirante havia escondido nessa operação. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 291 Avançado para Lendário 3. Pouco tempo depois de se juntar à Brisa do Mar Suspirante, o Punho do Império adentrou com sucesso o reino lendário dos Cavaleiros. Sua força não era inferior à de um mago de primeiro círculo comum. Siging Seabreze não havia anunciado isso para que pudessem usar o trunfo escondido, o Punho do Império, para surpreender alguns eventos importantes no futuro. Toquete, devo um favor à irmã. Para esta operação, ajude o povo da Torre Cinzenta da melhor maneira possível. Eles não parecem ser liderados por um mago oficial, então seria difícil para eles obterem qualquer coisa no Reino das Sombras. Sua primeira tarefa é obter mais recursos. Só é necessário atacar uma vez quando os aprendizes de mago da Torre Cinzenta estiverem em uma crise de vida ou morte. Quanto ao Imperador Mu, você deve se esforçar ao máximo para evitar brigas nos estágios iniciais. Deixarei Doquete e os outros protegê-lo. Espero que você retorne desta operação com muitas recompensas, disse o sábio Mazon. Tudo bem, Sr. Mazon. Depois de se despedir do Sage Mazon, Doquete e Fist of the Empire também deixaram a Ilha do Mar Suspirante. Nos últimos dias, a Caverna do Mar Negro, a Cidade Antiga Perdida e outros magos do Segundo Círculo, até mesmo algumas organizações de magos do Primeiro Círculo, ou aqueles que viviam sozinhos na ilha com apenas alguns magos aprendizes sob seu comando, todos foram para a entrada do Reino das Sombras.
Cada exploração do Reino das Sombras era um banquete onde todas as forças se reuniam. O estranho e colorido Reino das Sombras parecia ter tentações infinitas, atraindo os magos. Depois de se preparar, Levi partiu sozinho. Montou a baleia Rei Dragão e correu em direção à entrada. O Rei Dragão Baleia era muito mais rápido que o navio Azuri. Portanto, quando Levi chegou à entrada do mar, ele percebeu que ele era, na verdade, um dos primeiros a chegar. No centro do mar à frente, uma névoa negra e espessa girava e se retorcia. Esta é a intersecção do reino da névoa negra e do reino da nuvem azul. Levi estava de pé nas costas do Rei Dragão Baleia com uma expressão calma. Essa cena fez Levi se lembrar do lugar onde o plano de gelo azul e o mundo humano se encontravam no plano multidimensional. Também estava repleto de uma estranha luz azul. Levi estava descansando em Leviatã. Ele representava a Torre Cinzenta e veio para cá sozinho, o que surpreendeu as outras organizações. Enquanto Levi esperava, o povo da ilha Walisong chegou. Eles montaram na fera marinha de um mago aprendiz de alto nível, a baleia de padrão azul, e chegaram a este lugar. No entanto, a baleia de padrão azul sentiu-se inquieta. Esta era uma fera marinha domada por um mago da escola de espiritualismo na Ilha do Canto da Baleia. A expressão de Bunny ficou fria. Tal situação significava que havia uma criatura transcendente de alto nível por perto que a baleia de padrão azul temia. Como esperado, ele rapidamente percebeu que estava em um canto discreto. Uma baleia rei dragão de aparência feroz flutuava preguiçosamente na superfície do mar. Em suas costas, havia um mago alto e corpulento, de túnica cinza, com duas espadas nas costas. Seu manto era bordado com padrões lunares. Levi seguiu Marlene até a ilha Walisong. Então Bunny conhecia Levi. Ele olhou ao redor e descobriu que, além de Levi, não havia nenhum aprendiz de mago da Torre Cinzenta. O que está acontecendo? A Torre Cinzenta desistiu dessa exploração? Vai jogar o pote fora? Bunny estava confuso. Ele não entendia por que apenas uma pessoa da Torre Cinzenta tinha vindo. Embora Levi fosse um cavaleiro lendário, de acordo com suas informações, era ingênuo demais para um cavaleiro pensar que poderia lutar contra um mago oficial e 5 aprendizes de outras organizações. Deve haver algo errado com essa situação anormal. Bunny disse cautelosamente, depois que entrarmos, encontraremos um lugar para lidar com o lendário cavaleiro da Torre Cinzenta. Ele transmitiu sua voz aos 5 aprendizes de mago. Levi não era uma pessoa simples. Ser capaz de domar o Rei Dragão Baleia significava que ele era bastante capaz. Portanto, Bunny não subestimaria Levi e teria que se esforçar ao máximo. Ao ouvir a transmissão de voz, os outros 4 magos aprendizes de alto nível assentiram levemente. Jagri hesitou, mas não disse nada. Como aprendiz da ilha Walisong, ele não tinha poder para fazer nenhuma mudança e só podia obedecer às ordens da organização incondicionalmente. No Rei Dragão Baleia, a expressão de Levi permaneceu a mesma, mas ele estava zombando em seu coração. Felizmente, tem os sentidos de aranha. Como esperado, essas pessoas da Ilha Song realmente querem me machucar. Ao que parece, a notícia de que a senhora Marlene refinou com sucesso a poção do segundo círculo, Olhar do Diabo, foi definitivamente divulgada por Walisong Ilha. É que a intenção assassina daquelas pessoas da última vez não era tão óbvia, então não senti. Muito bem. Já que você quer me machucar, não posso ficar parado esperando a morte. Posso muito bem acabar com você neste reino das sombras. Acontece que meu escorpião santo não come humanos há muito tempo e já está com muita sede. O coração de Levi estava cheio de intenção assassina. Ele já estava pensando em como lidar com esse grupo de pessoas no reino das sombras. Entre as 6 pessoas da ilha Walisong, apenas Jagri não tinha nenhuma hostilidade em relação a ele. Entretanto, como ambos os lados estavam em lados opostos, Levi não seria misericordioso. Um dia depois, o pessoal do Siging Seabreze também chegou. O punho do Império, com 3 metros de altura, destacava-se entre essas pessoas e era especialmente chamativo. Levi o notou de relance. O punho do Império também viu Levi nas costas da baleia. Como um cavaleiro lendário, ele naturalmente sabia que Levi era o recentemente famoso cavaleiro lendário da Torre Cinzenta. Agora que se encontraram novamente, como esperado, essa aura deveria ser a de um cavaleiro lendário. Seu espírito de luta aumentou, e ele realmente queria ter uma luta física com Levi. Levi era o único cavaleiro lendário que ele já conhecera. Embora o Imperador Mu e Levi não tivessem muita interação, ele sentia um sentimento de apreço mútuo em seu coração.
Respiração dos Cavaleiros Capítulo 292, Avançado para Lendário. 4. Neste mundo onde os magos eram reverenciados, não era fácil encontrar um Emite lendário que fosse tão raro quanto penas de fênix e chifres de Quilin. Sou o mago da brisa do mar suspirante, Dokit. Se encontrar algum perigo aí dentro, pode me procurar. Eu ajudarei a resolver um problema dentro do meu alcance. Dokit enviou uma transmissão de voz para Levi. Levi olhou para Dokit e sorriu, expressando sua gratidão. Logo, o passo final seguiu a intersecção do Reino da Névoa Negra e do Reino Azuri. Uma entrada que emitia uma estranha luz vermelha formou-se lentamente na névoa negra. Nada podia ser visto claramente dentro da entrada. Nesse momento, um mago do segundo círculo, vestindo uma túnica estrelada, surgiu de repente acima de todos. Abaixo dele, as correntes intermináveis se juntaram em um tornado de água e o ergo era Minoar. Ele parecia um deus do mar descendo ao mundo, observando a equipe de exploração lá embaixo. De acordo com nossos cálculos, a interseção do Reino da Névoa Negra com o Reino da Nuvem Azul durará 7 dias. Em outras palavras, vocês têm apenas 7 dias para explorar o Reino da Névoa Negra. No 7º dia, todos terão que se reunir nas coordenadas da entrada do Reino da Névoa Negra e deixar o Reino da Névoa Negra. Caso contrário, ficarão no Reino da Névoa Negra para sempre. Vocês só poderão sair na próxima vez que o Reino da Névoa Negra e o Reino da Nuvem Azul se encontrarem. Acho que a maioria de vocês não conseguirá viver até lá. De acordo com a lei do Reino das Sombras, apenas membros do Conselho de Magos Pamplanares e organizações legais estão qualificados para explorar o Reino das Sombras. Se houver algum mago das trevas ou alguma organização de magos das trevas tentando se passar por magos qualificados e se infiltrar, aconselho que desista. Assim que eu descobrir, não hesitarei em matá-lo. Finalmente, no Reino das Sombras, espero que todos possam trabalhar juntos para alcançar uma situação vantajosa para todos. O Conselho de Magos Pamplanares não incentiva assassinatos maliciosos nem competição entre magos. No entanto, se sua vida for deixada para sempre no Reino das Sombras por várias razões, o Conselho dos Magos Pamplanares não assumirá nenhuma responsabilidade por isso, nem iniciará uma investigação. Todas as responsabilidades e consequências serão suportadas pelos próprios exploradores. Por favor, pensem bem antes de entrar. Em seguida, anunciarei a lista de organizações ou magos qualificados para participar. Aqueles que não estiverem na lista, por favor, saiam. A voz deste policial era digna e sua aura era poderosa. Ele começou a chamar os nomes daqueles que estavam qualificados para entrar. As organizações bruxas foram chamadas para entrar no buraco negro que emitia a luz vermelha sob a liderança de seus respectivos bruxos. Levi olhou para as pessoas que haviam entrado. As palavras do policial foram muito claras. Após entrar no Reino das Sombras, a vida e a morte seriam desconsideradas. Se ele morresse, o Conselho de Magos Pamplanares não investigaria a causa de sua morte. Portanto, o maior perigo nesta exploração do Reino das Sombras pode não ser o próprio Reino das Sombras, mas os exploradores concorrentes presentes. Para Levi, o principal perigo eram as pessoas na Ilha Canto da Baleia. Se houvesse uma chance, ele tinha que atacar primeiro. A mensagem da Cobra Negra já havia capturado a aura de todos os presentes. Levi havia armazenado todas as auras deles em seu cofre de auras. Assim que entrassem em seu alcance de percepção, ele as sentiria imediatamente. Naquela época, se o povo da ilha Walisong se dispersasse ou enfrentasse qualquer perigo, Levi não hesitaria em espancá-los. Torre Cinzenta, Levi. O policial franziu a testa ligeiramente e chamou Levi. Então perguntou, você é o único da sua Torre Cinzenta, certo? Sim, Lorde Mago, disse Levi com um sorriso. Você pode entrar. O policial não disse nada e deixou Levi entrar. Levi sorriu para a entrada do buraco negro. Sob seu manto, as sólidas escamas negras já cobriam todo o seu corpo. Ele até preparou a proteção dourada em sua mão. Quando ele entrava e alguém o emboscava, ele ativava o selo. Respirando fundo, Levi entrou e desapareceu. Ele sentiu o mundo girar. Quando ele reapareceu, ele já estava envolto em uma névoa cinzenta. Esta foi a razão pela qual este Reino das Sombras foi chamado de Reino da Névoa Negra. Neste Reino das Sombras, havia neblina por toda parte. A borda da área era uma névoa cinzenta. Quanto mais fundo eles iam, mais escura a névoa se tornava. Eles nem conseguiam ver os dedos quando estendiam as mãos. Estava escuro, sem luz do sol. Levi ativou seu vibrosensor avançado e audição avançada.
Tudo ao seu redor não podia escapar de sua percepção. Dentro de sua percepção, aqueles que tinham acabado de entrar no reino da névoa negra estavam rapidamente se espalhando em todas as direções para encontrar seus alvos. Levi olhou para a entrada da caverna atrás de si. Depois de marcar as coordenadas, saiu rapidamente. Obviamente, aquele não era um lugar seguro. Quando o povo da Ilha Canto da Baleia entrasse, poderia imediatamente unir forças para matá-lo. O mago que liderava a equipe na Ilha Canto da Baleia era obviamente um mago veterano do primeiro círculo. Não foi uma escolha sábia enfrentá-los de frente. Neste reino da névoa negra, havia névoa negra por toda parte. A percepção da maioria dos magos comuns era limitada. Por outro lado, Levi era como um peixe na água devido às suas várias habilidades de percepção. Portanto, ele precisava aproveitar essa vantagem e lançar um ataque surpresa contra o inimigo. Pouco depois que Levi saiu, Siging-se Abreze também chegou. A expressão do punho do Império era grave quando ele deixou o local sob a liderança de Doquete. Mais e mais pessoas adentravam o Reino das Sombras. No final, os habitantes da Ilha do Canto da Baleia foram os últimos a entrar. A expressão de Bunny era calma. De repente, ele emitiu uma onda sonora que lembrava o canto de uma baleia. A onda sonora atravessou a neblina, e ondulações se espalharam. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 293 Avançado para Lendário 5 Droga, Levi correu muito rápido. Ele já saiu da percepção da minha canção da baleia. A expressão de Bunny mudou e ele não conseguiu evitar xingar. Professor, por que não entramos e exploramos? Enfim, este reino das sombras tem um tamanho limitado. As coisas realmente boas estão todas na área interna. Quando chegar a hora, com certeza encontraremos aquele garoto novamente, disse um aprendiz de mago de alto nível. Seu nome era Deli, e ele havia dominado um total de 8 truques. O que você diz faz sentido. Então você ficará de emboscada aqui. Vou lhe dar um pergaminho de mudança. Este é um item precioso de segundo círculo que Lord Morpheus me concedeu. Assim que Levi retornar à saída, use este pergaminho e me troque com você. Vou matar Levi na velocidade da luz, disse Bunny. Ah! Devo ficar aqui. Deli obviamente não esperava por isso. Isso mesmo. A área da fronteira é muito segura. Você não precisa se preocupar muito. Você não precisa lutar com aquele Levi. Afinal, ele é um cavaleiro lendário. Você não deveria ser o oponente dele. Tudo o que você precisa fazer é rasgar este pergaminho quando vir Levi. Quando chegar a hora, eu agirei. Com a sua força, você deve conseguir resistir por um instante ao cavaleiro lendário, disse. Maldição. Tudo bem então. Embora Deli não quisesse ficar ali. Contudo, ele não ousou rejeitar o pedido de um mago oficial. No final, Bunny trouxe os outros 4 aprendizes de mago e partiu, indo direto para a região interna. Basicamente, não havia nada de bom na área da fronteira. Os exploradores anteriores a haviam levado, então ele não queria perder tempo ali. Além disso, os homens do navio dos mortos-vivos também haviam se infiltrado naquele lugar. Ele precisava se encontrar com eles. Desta vez, ele não queria apenas enfraquecer a força da Torre Cinzenta. Se possível, facções como a Brisa do Mar Suspirante, que poderiam afetar negativamente o plano da Ilha da Canção da Baleia, tinham que ser enfraquecidas o máximo possível no Reino das Sombras. Afinal, neste lugar, se alguém matasse o outro grupo, o Conselho de Magos Pamplanes não iria investigar o assunto. Para obter mais recursos, as principais organizações de magos enviavam seus magos de primeiro círculo e aprendizes de magos de elite. Se todas essas pessoas fossem deixadas neste reino das sombras, isso seria, sem dúvida, um duro golpe para essas organizações bruxas. Pouco tempo depois que Bunny foi embora, a cerca de 10 quilômetros da entrada, a figura de Levi estava escondida em um buraco de árvore na névoa cinzenta. O alcance do feitiço de detecção do primeiro anel de Bunny, Canção da Baleia, era claramente muito inferior à mensagem da cobra negra de Levi. Ele não sentiu que Levi ainda estava perto da entrada. Levi saiu do buraco na árvore e cuspiu sua língua negra de cobra. Esperou até que Bunny e os outros estivessem completamente fora do seu alcance de percepção. Entretanto, ainda havia um mago de alto nível na entrada da Ilha do Canto da Baleia. Levi sabia muito bem que a Ilha Walisong devia ter enviado pessoas para emboscá-lo, mas não sabia que tipo de trunfo eles tinham na manga. Levi esperou mais um pouco. O mago ainda estava na entrada do reino e não tinha intenção de sair. Ei, interessante. Sou eu quem vai te emboscar,
Certo? Pensou Levi. Infelizmente, diante da mensagem da minha cobra negra, você não tem onde se esconder. Chegou a hora de os papéis de caçador e presa serem trocados. A figura de Levi saltou e desapareceu rapidamente. Ele não tinha pressa em ir para a região interna. Se não se precavesse do perigo oculto da ilha do Canto da Baleia, não ousaria entrar em busca do coração de pedra. Portanto, nos próximos dias, ele jogaria um jogo de gato e rato com a outra parte. Não havia ninguém na entrada agora. A maioria deles já havia se dirigido para a área interna. Apenas alguns fracos, tímidos ou pessoas que não faziam nada de bom ainda vagavam pela borda da entrada. Com a mensagem da cobra negra e sua percepção super forte, Levi evitou essas pessoas e se concentrou em um único alvo. Aquele era o aprendiz de mago da Ilha da Canção da Baleia. Com sua força atual, ele poderia facilmente matar um aprendiz de mago de alto nível. Logo, Levi retornou a esta área. Ele olhou para o céu enevoado. O sol brilhava alto, mas, por causa da neblina cinzenta, não havia calor. Favorecido pela noite só pode fazer efeito à noite, mas matar um aprendiz de mago não requer favorecido pela noite. Levi entrou em modo furtivo. Em sua mente, ele tinha um pequeno mapa. Aquele mago estava parado no mesmo lugar. Levi zombou. Ele estava se aproximando cada vez mais do oponente. Quando o aprendiz de mago de alto nível estava a cerca de 800 metros de Levi, ele parou de repente. O gás negro em sua mão condensou-se em uma lâmina negra. Embora Levi não conseguisse ver a figura do mago devido à névoa cinzenta, ele possuía a mensagem da cobra negra e a audição avançada. Levi havia captado completamente as coordenadas do outro grupo. Agora, não havia obstáculo entre ele e a outra parte. A outra parte não o via. Dele estava escondido no arbusto não muito longe da entrada. Ele estava sozinho lá dentro e estava com um pouco de medo. Portanto, ele estava em alerta máximo. Segurava os materiais de conjuração e a varinha na mão, pronto para lançar um feitiço a qualquer momento. De repente, sons sibilantes ecoaram pelo ar. Num piscar de olhos, a lâmina negra atacou. Com a lâmina do Diabo Negro de nível 4 atual de Levi, o gás negro pode sair de seu corpo por mais de 200 metros. Ao mesmo tempo, a semente da besta sangrenta de Levi explodiu, e suas asas de sangue seguiram de perto a lâmina negra. Dele imediatamente acenou com a varinha e lançou um feitiço defensivo. A água envolveu Dele e o protegeu. PSH. O gás preto entrou na corrente de água e foi neutralizado por ela. Dele não hesitou em usar o Shifting Scroll. Embora ainda não tivesse visto o inimigo, não havia dúvida de que quem o emboscou era o lendário Cavaleiro da Torre Cinzenta. Infelizmente, era tarde demais. Ele havia subestimado a velocidade de Levi. Após a explosão da besta sangrenta de Levi, sua velocidade não foi muito menor do que a das lâminas de gás negro condensando. Ele apareceu 10 metros à frente de Dele, e o gás negro forma um longo chicote na mão de Levi. O longo chicote rasgou o ar e o atingiu. Ele fez o pergaminho que estava na mão de Dele voar. Então, o longo chicote envolveu Dele. Levi agora estava coberto de escamas pretas por todo o corpo, incluindo o rosto. Em sua boca ocasionalmente cuspia uma sinistra língua de cobra. Homem-lagarto. Um monstro. Você é um monstro. Como isso era um cavaleiro? Era claramente um monstro. Dele, que não sabia muito sobre cavaleiros, já estava morrendo de medo. Se não fosse pelo manto cinza com estampa de lua no corpo de Levi, ele teria pensado que aquele era um monstro do reino das sombras e não Levi. Rachadura, rachadura. Levi quebrou as mãos de Dele que estavam tentando lançar um feitiço. Rachadura, rachadura. Ele quebrou as duas pernas de Dele. Então, Levi agarrou o pescoço de Dele. Ele o levantou bem alto. Levi segurava o pergaminho mutante em sua mão. Então, ele fechou a boca e disse friamente: se você quer viver, responda o que for eu pergunto a você em seguida. Dele foi firmemente contido por Levi, e seu desejo de viver o fez concordar sem hesitar. Por que a Ilha da Canção da Baleia quer me machucar? Perguntou Levi. Dele ficou chocada. Além dos superiores, poucas pessoas na Ilha da Canção da Baleia sabiam disso. Como Levi sabia? Poderia haver uma toupeira? Parecia que o assunto tinha sido exposto. Talvez Levi e a Torre Cinzenta já estivessem preparados. Não é de se espantar que a Torre Cinzenta tenha enviado Levi sozinho. Porque esta é uma ordem do Lord Morpheus. Não sei por que Lord Morpheus quer fazer isso, disse Dele. Certo, então deixe-me perguntar novamente. Incluindo você,
Qual é a força das pessoas que entraram na Ilha do Canto da Baleia no Reino Estranho desta vez, e quais feitiços elas possuem? Levi continuou perguntando. Naquele momento, a vida de Deli estava nas mãos de Levi. Por aquela pequena chance de viver, ele lhe contaria tudo o que sabia. Deli não tinha a coragem do grande cavaleiro que Levi conhecera no mundo mortal. No final, Levi perguntou tudo o que queria saber. Ele não matou Deli, mas manteve sua promessa e a deixou viver. Ele apenas cortou os membros de Deli, deixando-o apenas com o tronco, e então enfaixou seus ferimentos. Em seguida, usou o selo do poder do dragão para destruir a mente e o espírito de Deli, paralisando sua habilidade de conjurar magias. Por fim, envenenou Deli com um veneno de ação lenta, que o faria morrer lentamente nos próximos dias. A principal razão pela qual Levi fez isso foi porque sabia que o mago oficial possuía um item que podia prever a vida e a morte de um aprendiz de mago. Se ele descobrisse sobre a morte de Deli, poderia ficar alerta, o que prejudicaria suas ações. Depois de fazer tudo isso, Levi pegou os itens de armazenamento de Deli, a varinha, bem como o precioso pergaminho de mudança, e foi embora. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 294 Sombras em Movimento 1. Reino da Névoa Negra. Atualmente, a maioria dos magos está viajando nas regiões externas. À medida que se aprofundavam, a neblina se tornava mais espessa e a luz, mais fraca. Embora fosse dia, não era diferente da noite. Ouvia-se um leve farfalhar na neblina. Não se sabia se era um monstro escondido ou vento. Em uma floresta escura, Sharket e Geruitibane finalmente conheceu o povo morto-vivo do navio que entrou sorrateiramente. Os dois magos se encontraram na densa floresta, parecendo estar escondendo algo. Aquela pessoa revelava um rosto velho e cheio de cicatrizes, e seu olhar era profundo. Se Levi estivesse ali, ele teria notado que essa pessoa era o fantasma verde Carter, que ele já havia conhecido 2 vezes antes. Onde está aquele pirralho maldito? Perguntou imediatamente o fantasma verde Carter quando viu Bunny. 2 vezes inteiras. O fantasma verde Carter na verdade sofreu 2 vezes nas mãos de um pequeno fantasma. Outros bruxos podem não acreditar. Ainda não o encontrei, mas não se preocupe. Já enviei pessoas para guardar a entrada. Assim que aquele garoto aparecer na entrada, irei imediatamente e o matarei na velocidade da luz, disse Bunny, confiante. Esse pirralho não é um alvo fácil, disse Grengost Carter. Eu sei. No entanto, eu não esperava que a Torre Cinzenta enviasse apenas uma pessoa, disse Bunny. Logicamente falando, irmã, aquele velhote está prestes a romper a barreira e avançar para o 3º círculo. Os recursos do Reino da Névoa Negra devem ser muito importantes para ele. Agora que ele enviou apenas uma pessoa, não entendo o que ele quer, disse o fantasma verde Carter. A menos que esse garoto tenha algum trunfo, como uma ferramenta mágica que o velhote deu a ele, analisou bem. Esqueça, eu não me importo. Houve alguma notícia do aprendiz que guarda a entrada? Perguntou o fantasma verde Carter. Ainda não. Levi deve ter ido fundo no Reino das Sombras, disse Bunny. Ele possuía a pedra espiritual de Deli. Era uma ferramenta especial capaz de absorver a força mental de Deli. Assim que Deli morresse, a pedra espiritual se estilhaçaria. Até então, a pedra espiritual estava sã e salva. Deli ainda deveria estar guardando a saída, então Bunny não estava preocupado com a possibilidade de Levi escapar. Assim que entrou no reino, ele usou a habilidade Canto da Baleia para escanear a terra num raio de 16 quilômetros. Ele não sentiu a presença de Levi. Ele devia ter ido mais fundo. Bunny disse, vamos, não vamos perder mais tempo lá fora. Não tem nada aqui. Grengost Carter, se encontrarmos o mago de outras organizações mais tarde, nós dois podemos atacar juntos. Acredito que ninguém neste Reino das Sombras será páreo para nós. Quando o seu navio morto-vivo ajudar a nossa Ilha do Canto da Baleia a completar a próxima parte do plano, será fácil matar o irmão. Grengost Carter assentiu, sem problemas. Da última vez, ele e Demon Alan foram cercados por irmã e outro agente da lei da Torre Estelar, e ficaram gravemente feridos. No final, foi o mestre da ilha Walezong, Morpeus, quem salvou ele e o capitão. Durante todo esse tempo, uma parte do saque do navio morto-vivo foi entregue à ilha Walezong. A tirana local, Walesong Island, estava secretamente fornecendo ajuda ao navio morto-vivo nesta área marítima. O mestre da ilha Morpeus tinha uma boa rede na Torre Estelar, então eles podiam ignorar muitas coisas.
Caso contrário, com quão arrogante o navio morto-vivo era, ele já teria sido destruído há muito tempo. Recentemente, a Ilha Canção da Baleia participou da fase de planejamento, o que foi extremamente importante para uma organização de bruxos das trevas como o navio morto-vivo. Se esse assunto tiver sucesso, então os bruxos das trevas nesta área marítima, e até mesmo as organizações de bruxos das trevas em todo o mar sem fim, poderão se beneficiar disso. Naquela época, eles imitariam o Conselho dos Magos Panplanares e estabeleceriam uma irrestrita aliança dos Magos Planilivres. Os Magos das Trevas do plano pandimensional uniram forças pela liberdade. Juntos, eles resistiriam à tirania do Conselho dos Magos Panplanares. Quanto ao navio morto-vivo, ele não precisava mais ser perseguido pelos policiais da Torre Estelar como um cão vadio. O navio morto-vivo já havia se unido à Ilha Canção da Baleia. Tudo isso para que as coisas ocorressem sem problemas caso surgissem mais obstáculos. Enquanto isso, na área externa do Reino da Névoa Negra, Levi encontrou um lugar seguro para verificar os despojos de guerra de Deli e começou a contá-los. Era um cajado de tubarão fantasma de qualidade média. Havia 2 truques nele, flecha de água e camada de ondas. Levi guardou-a. A qualidade desta varinha era quase a mesma da varinha de víbora, e valia mais do que 10 pedras de éter. A carne de um mosquito ainda era carne, por menor que fosse. Além disso, Levi nunca havia aprendido o truque de camadas de ondas antes. Com esta varinha, seria equivalente a ter a defesa de um truque de outro aprendiz. Basicamente, as varinhas de nível médio eram todas semelhantes. Todas tinham um truque defensivo e um ofensivo. A varinha de víbora que Levi havia obtido anteriormente era a mesma. Com a força atual de Levi, esses truques eram de utilidade limitada. No entanto, era melhor do que nada. E na bolsa de armazenamento de Deli, havia menos de 30 pedras de éter. Embora ele fosse um aprendiz de mago de alto nível, as despesas eram muito altas, e ele simplesmente não conseguia acumular pedras de nível alto o suficiente. Comparado a um acumulador como Levi, ele era apenas um mendigo. Além das pedras de éter, a arte de meditação restante também era uma arte de meditação da escola de pensamento do oceano, chamada de Stingray Arte da Meditação. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 295 Sombras em Movimento 2 Levi já havia aprendido a arte da meditação do mar profundo, e havia uma seção da arte da meditação do mar profundo na Torre Cinzenta. Naturalmente, ele não perderia tempo aprendendo a arte da meditação da raia. Os feitiços eram todos feitiços que ele tinha visto na Torre Cinzenta, e Levi não estava interessado neles. Por fim, Levi pegou o pergaminho requintado. O pergaminho continha uma energia poderosa. Runas mágicas misteriosas e complicadas brilhavam nele. Pergaminho de mudança, uma ferramenta mágica de segundo círculo, um consumível de uso único. Possui múltiplas combinações de magias de segundo círculo, e o efeito final é deslocar o corpo e a sombra, trocando de posição. Como uma das magias era uma magia perdida dos tempos antigos, o processo de produção deste pergaminho foi temporariamente perdido. O valor deste pergaminho é mais precioso do que todas as minhas ferramentas de mago e até mesmo o anel do espírito do vento juntos. Para machucá-lo, a Ilha Canção da Baleia não hesitou em usar uma ferramenta tão preciosa. Levi não sabia o que tinha feito para levá-los a tanto. Deli era apenas um aprendiz de baixo nível e não sabia dos planos dos escalões superiores da Ilha Walisong. Levi sentiu que se quisesse saber o que a Ilha da Canção da Baleia estava fazendo, ele teria que começar com o mago oficial que liderava a equipe. Contanto que você rasgue o pergaminho e recite o encantamento, posso trocar de posição com o mago que lidera o grupo. Se eu usar bem essa função, talvez eu consiga matar o outro grupo facilmente. Levi tinha uma expressão sinistra no rosto. Parecia estar tramando algo desprezível. Mostrou a língua de cobra e parecia um vilão. No entanto, este reino estranho só pode existir por 7 dias. Preciso concluir pelo menos 2 coisas em 7 dias. A primeira é o coração de pedra, e a segunda é capturar o pássaro demoníaco da chama negra. Neste reino da névoa negra, havia muitos monstros nativos deste mundo. A fonte do coração de pedra era a criatura transcendente do primeiro círculo, Tro da Rocha. Tais criaturas transcendentes só podiam ser encontradas em sombras específicas. Reinos. O coração do Tro da Rocha era chamado de coração de pedra. Era um tesouro rico em energia elemental da terra. O coração de pedra tem uma ampla gama de usos, mas sua produção foi extremamente baixa. Como resultado,
O preço de uma delas subiu para 10.000 pedras de éter. É importante lembrar que uma ferramenta de mago de segundo círculo de alto nível pode custar tanto quanto o pássaro demoníaco da chama negra. Não era uma criatura transcendente de primeiro círculo. Estava quase no nível de um mago aprendiz de alto nível. No entanto, o pássaro demoníaco da chama negra podia voar e estava escondido neste reino das sombras. Foi bastante difícil encontrá-lo. Essas duas missões não foram fáceis de completar. Levi teve que se apressar. De acordo com as informações fornecidas pela Torre Cinzenta, o reino da Névoa Negra foi dividido em 3 áreas. A região externa era onde Levi estava atualmente localizado. Nessa região, havia pouquíssimos monstros comuns, e sua força também era relativamente fraca. Se um aprendiz de mago de alto nível fosse um pouco cuidadoso, eles poderiam sobreviver por 7 dias. Quanto à região interna, havia a possibilidade de uma criatura transcendente de primeiro círculo aparecer. Até o momento, havia até 10 tipos de criaturas transcendentes de primeiro círculo descobertas no reino da Névoa Negra. O Tro da Rocha era um deles, e também a criatura transcendente mais poderosa do primeiro círculo. Ele dominava 4 habilidades mágicas e, com seu corpo de rocha inato, sua força não deveria ser inferior à de um mago sênior do primeiro círculo. A área central ficava mais para dentro da área interna. Essa deve ser a fonte da Névoa Negra no reino das sombras. Poderia haver uma criatura transcendente de segundo círculo vivendo ali dentro. Essa era uma existência que Levi tinha que evitar caso encontrasse uma. Havia uma enorme diferença entre um mago de primeiro círculo e um mago de segundo círculo. A principal razão pela qual um mago de primeiro círculo sênior era muito mais forte do que um mago de primeiro círculo comum era que um mago nesse estágio já havia construído um modelo de magia de segundo círculo e estava pronto para avançar para o segundo círculo. A senhora Marlene, o fantasma verde Carter e Bunny estavam todos nessa fase. Um verdadeiro mago do segundo círculo teria dominado tantos feitiços poderosos do segundo anel que os magos comuns do primeiro círculo não seriam páreo para eles. Portanto, nesta operação, além de tomar cuidado com a Ilha da Canção da Baleia, Levi estava especialmente preocupado em encontrar aquelas criaturas transcendentes do segundo círculo. Felizmente, ele tinha a mensagem da Cobra Negra, audição avançada e vibrosensor avançado. Era quase como se tivesse um radar consigo. Qualquer movimento nos arredores de Levi não escapava à sua detecção. Da área externa, ele explorou lentamente a área interna. Ao longo do caminho, ele não encontrou o pássaro demoníaco da chama negra que queria. Ele só podia continuar se aventurando mais fundo. As chances de encontrar o pássaro demoníaco da chama negra na área interna deveriam ser maiores. Afinal, a área interna era menor e a densidade de monstros era maior. Durante todo o dia, Levi viajou em ritmo tranquilo. Ocasionalmente, ele encontrava alguns monstros que apareciam na névoa, mas eram facilmente mortos por ele. Ele não desperdiçava os cadáveres desses monstros e os guardava em sua bolsa de armazenamento. Esses monstros geralmente eram exclusivos do Reino das Sombras. Seus cadáveres podiam ser materiais raros para poções ou materiais de conjuração, e podiam ser vendidos por um bom preço. No dia seguinte, Levi estava finalmente prestes a deixar a região externa. Levi estimou que as pessoas da ilha Walisong e da Brisa do Mar Suspirante já deveriam ter chegado à região interna. Como Levi tinha um amplo alcance de percepção, ele matava qualquer monstro que encontrasse pelo caminho, desde que não estivessem muito longe, e os guardava em seu anel. Não importa quão pequena seja a carne de um mosquito, ela ainda é carne. Ao longo do caminho, os corpos dos monstros que Levi matou podiam ser vendidos por mais de 200 pedras de éter no mercado dos magos de Blacksail. Além disso, havia também alguns cadáveres de exploradores de muito tempo atrás. Seus ossos já estavam deteriorados e suas bolsas de armazenamento já haviam sido levadas por outros há muito tempo. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 296 Sombras em Movimento 3 Levi apenas pegou uma varinha velha e quebrada. A varinha antiga era uma antiguidade. Deveria ser uma varinha de alta qualidade com 3 truques de anel zero fixados nela. Infelizmente, já estava inútil. As runas mágicas estavam danificadas e esmecidas. Entretanto, o material da varinha não era ruim, então Levi a guardou. Até agora, Levi ainda não havia encontrado nada realmente valioso, como ervas preciosas e coisas do tipo. Enquanto caminhava, um cadáver apareceu na sua frente na neblina. Ao contrário dos ossos podres que ele encontrou pelo caminho, este cadáver deveria ter nascido ontem.
Levi conseguia sentir as flutuações do feitiço vindo dele. Alguém está brigando aqui. Este cadáver deve pertencer a um mago de alto escalão. Olhando para suas roupas, deveria ser a caverna do Mar Escuro. A base da organização ficava em uma caverna subaquática. O mestre da caverna também era um mago do segundo círculo. Havia também um saco de armazenamento ao redor do cadáver. A expressão de Levi permaneceu a mesma. Ele abaixou a cabeça e, animado, pegou a bolsa de armazenamento. Ao mesmo tempo, a luz do feitiço atravessou a neblina. Flechas de água dispararam de repente em direção a Levi. Levi zombou e quebrou os dois feitiços com seu gás negro. Então, ele correu para o nevoeiro ao lado dele. Gritos miseráveis vinham da neblina. Um momento depois, os cadáveres de dois aprendizes de feiticeiro apareceram nas mãos de Levi. As cabeças desses cadáveres estavam infestadas de escorpiões santos. Esses pequenos seres devoravam avidamente as almas dos aprendizes de feiticeiro. A alma de um aprendiz de mago era mais nutritiva e deliciosa que a alma de um mortal. Os escorpiões santos, que comiam as almas e a carne das feras marinhas na casa dos insetos, há muito tempo desejavam isso. Depois de devorar as almas, os escorpiões sagrados ainda queriam comer a carne dos dois aprendizes de feiticeiro, mas Levi os perseguiu de volta para a casa dos insetos. Ele tinha seu próprio uso para os dois cadáveres. Ei, você ainda quer me atrair e me emboscar? Vou te transformar em morto-vivo e te fazer trabalhar para mim mesmo depois da morte. Com sua percepção extraordinária, ele naturalmente sentiu que havia outros espreitando ao lado do cadáver. Aquela apresentação de agora foi apenas uma encenação. Ele não sabia a que força pertenciam esses dois aprendizes de mago. Um era um aprendiz de mago de alto nível, e o outro, um aprendiz de mago de nível médio. A força deles era bem comum. Você se superestimou, disse Levi suavemente. Levi pegou a sacola de armazenamento no chão e descobriu que estava vazia. Devia ter sido dividida entre os dois. Liu olhou para as sacolas de armazenamento dos dois e viu que não havia nada de bom nelas. Ele as guardou calmamente. Ele pegou o antisséptico na hora e começou a fazer os mortos-vivos. Neste reino das sombras, ninguém se importava com ele. Levi sentiu que poderia tentar usar os cadáveres dos aprendizes de bruxo para criar mortos-vivos. Quando ele deixou o reino das sombras, ele poderia simplesmente empacotar esses corpos ou destruí-los. Levi nunca tinha usado o cadáver de um mago para criar um morto-vivo antes, então ele não sabia se conseguiria. Depois que terminou, ele começou a lançar o selo do inferno. Ó alma solitária do inferno, dá-te uma nova vida. Enquanto Levi entoava um encantamento, os três núcleos dos mortos-vivos giraram e se transformaram em raios azuis de luz que atingiram as testas dos três cadáveres. Então, os três mortos-vivos com chamas fantasmagóricas azuis queimando em seus olhos sentaram-se em uníssono. Com o pensamento, Levi deu um comando de ataque a um dos magos aprendizes de alto nível. Então, o aprendiz de mago de alto nível instantaneamente acenou com a varinha em sua mão e entoou um encantamento frio e mecanicamente. Então, uma flecha de água foi disparada. Ele queria continuar lançando feitiços, mas Levi o impediu. Parece possível. Ele pode usar seu feitiço. Levi estava preocupado que o aprendiz de mago controlado pelo selo do inferno não seria capaz de lançar feitiços. Se fosse esse o caso, seria melhor controlar um grande cavaleiro do que controlar um mago. Agora, parecia que Levi estava pensando demais. O selo do inferno era muito mais poderoso do que ele imaginava. Entre os três mortos-vivos, havia dois aprendizes de mago de alto nível e um aprendiz de mago de nível médio. Levi estava com preguiça de dar nomes a eles. De qualquer forma, esse tipo de morto-vivo de nível aprendiz logo seria eliminado. Eram todos bucha de canhão especialmente preparada para esta viagem ao reino das sombras. Levi descobriu que os mortos-vivos criados com os cadáveres desses magos consumiram 1/10 da energia de um núcleo dos mortos-vivos comum apenas com o uso do truque flecha de água. Isso era muito maior que o consumo de energia de um grande Knid. Basicamente, depois de uma batalha, um núcleo dos mortos-vivos seria desperdiçado. Levi levou os mortos-vivos para mais fundo na floresta. Na noite seguinte, Levi entrou na área interna do Reino das Sombras vindo da área externa. À medida que a neblina se tornava cada vez mais espessa, a névoa cinzenta já havia se transformado em névoa negra, e a luz do sol estava completamente bloqueada. Era impossível enxergar os dedos ali, e não era diferente do mar profundo.
Levi conseguia imaginar o quão difícil seria para um mago que não tivesse aprendido nenhum truque como o feitiço de iluminação avançar no escuro. Ele não foi afetado em nada. Caminhou na névoa e usou sua percepção para sentir a aura de sua presa. Ao longo do caminho, ele também conheceu algumas pessoas de outras organizações bruxas. Ele decidiu evitá-las antecipadamente. Afinal, todas elas tinham magos oficiais os guiando. À medida que a noite caía, Levi sentia seu corpo se fortalecendo aos poucos. A intensidade era pequena, mas duradoura. Esse foi o efeito do Favored. Conforme Levi sentia seu corpo ficando cada vez mais forte, ele rapidamente procurou o pássaro demoníaco da chama negra e o troll da pedra. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.